Oi pessoal, tudo bom? Pois é, meu nome é Irangama Filho, sou cirurgião vascular, angiologista, e eu queria falar com vocês um pouco sobre a eventualidade de casos de trombose venosa profunda, uso de anticoagulação, a pessoa, um homem está fazendo a reposição hormonal por deficiência hormonal, com sinais clínicos de deficiência hormonal, de baixa de hormônio, alteração de força, desejo sexual, ereções, essas coisas que compreendem o perfil do quadro do hipogonadismo, no caso da baixa do hormônio da testosterona. Vamos simplificar desse jeito. Notadamente, a gente vai falar aqui para esclarecimento da população da forma geral. Tá? Não vou fazer uma live específica para profissionais da área da saúde, porque o nível de conferência, de conversa seria outro. E, obviamente, necessitaríamos de outros profissionais, que seria uma coisa bem mais complexa, bem mais abrangente. Né? Mas o importante aqui é o seguinte, normalmente o pessoal fala, porque mulher tem trombose, toma anticoncepcional, toma reposição hormonal feminina, aí vai fazer uso de certos remédios para evitar a gravidez, pode ter trombose. Olha, isso é muito comentado e a gente vai comentar isso posteriormente, mas hoje eu vim começar a falar sobre justamente o quadro do homem. O homem precisa tomar hormônio às vezes, tá? Porque ele tem baixas hormonais em casos variados e necessidades variadas, e precisa fazer a reposição da testosterona, especificamente a testosterona. Aí o que acontece? Fica com medo. E homem, se fizer reposição de testosterona, vai ter trombose? Olha, primeiro princípio de medicina, não existe zero, nem existe 100. Existem possibilidades. Essa é uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente. Possibilidades. É possível? Sim, é possível. Mas e aí? O cara não vai tomar o remédio? Não, não é isso. Estou dizendo que é possível, mas existem quadros e quadros e tem que ser analisado cada situação, ver quais são os estudos que falam a respeito, quais sociedades especializadas no assunto. Aí, a partir disso, a gente chega num consenso, quadro a quadro, para chegar a fazer a orientação de tratamento de um evento trombótico ou de uma testosterona, se a pessoa vai tomar, se vai parar, como vai ser assim, tá certo? Agora, então, se o homem tem no momento a necessidade de fazer uso desse hormônio, dessa testosterona, seja por via injetável, seja por via inalatória, como os Estados Unidos tem, ou oral, ou em gel, ou em adesivos, ou em eventualmente de implantes, tá, de testosterona, isso aí cada quadro que vai ser definido posteriormente. Mas a questão é a seguinte, tem necessidade, o quadro clínico sugere, o urologista está associado a você para fazer esse tratamento, está junto com você para fazer esse tratamento, beleza, você faz, tá certo? Agora, risco de desenvolver trombose são casos, né? A verdade é, são casos. Obrigatoriamente você vai ter trombose? Não, porque senão ninguém tomava. Ninguém inventava esse negócio, ninguém fazia uso. Então, estudos existem vários no mundo, mas ainda não são conclusivos, apesar de anos e anos e anos de pesquisa, tá certo? Tá? Agora, se a pessoa já tem um evento trombótico em atividade, a pessoa está com a trombose na perna, a pessoa teve uma embolia pulmonar, você vai suspender esse hormônio. Aí eu pergunto, mas doutor, por quê? O hormônio masculino ele causa trombose? Não. É porque nas vias metabólicas, onde a testosterona entra e são transformadas para ter funções diferentes, em órgãos diferentes, existe a possibilidade de um desses derivados vir estar associado a evento trombótico. Uma causa aí seria o processo de aromatização e fabricação do estradiol, que é um hormônio que normalmente se dosa em mulheres, mas o homem também tem. Tanto o homem tem estradiol, quanto a mulher tem testosterona, só que são doses variadas, diferentes, por conta do sexo ser diferente. Então, o sexo masculino, o macho da espécie, tem uma dosagem de testosterona, a fêmea da espécie tem uma dosagem de estrogênio, estradiol e por aí fora. Então, a espécie, o mamífero, o macho, a fêmea. Nós temos isso aí, né, de acordo com as necessidades biológicas que já vem programado lá do Papai do Céu. Então, na hora que você vai fazer essa reposição, tem que ver essa situação. Então, quem vai fazer a reposição, fica de olho em você, avalia e faz o acompanhamento. Claro, se você tem uma alteração na produção de células vermelhas consequente ao uso de testosterona, a chamada eritrocitose, o aumento da produção disso daí. Pode estar associado a eventos de trombose? Alguns casos existem. E aí? Fica de olho. Tem que fazer o acompanhamento laboratorial.
A pessoa já tem uma trombose, suspende o tratamento, trata a trombose. Ah, estou com câncer, a pessoa tem um câncer em atividade, trata a patologia maior, que é a neoplasia. A reposição você avalia a posterior e, se precisar, faz a prevenção antrombótica com anticoagulante. Tem um quadro de uma infecção aguda, ninguém vai se preocupar com isso, trata a infecção para não morrer de infecção. Precisa fazer um internamento numa UTI, uma coisa assim, trata isso daí. Então, assim, são quadros que você vai tratando caso a caso, vai selecionando caso a caso e fazendo acompanhamento. O urologista precisa do vascular, vamos trabalhar junto. O endocrinologista precisa do uro, vai trabalhar junto. Os três têm que bater papo, a gente conversa. Tem que entrar um hematologista por conta de um mieloma múltiplo, uma patologia hematológica, vamos trabalhar em conjunto. Então, assim, existem situações onde a gente tem que analisar e tomar definições, tá certo? Então é o seguinte, é proibido? Não, não é proibido. É contraindicado? Não, você tem necessidade de tomar hormônio masculino, testosterona, para reposição hormonal, aí você trata. Existem sociedades internacionais que tratam a respeito disso? Existe, a Endocrine Society, que é a Sociedade de Endocrinologia. Tem STH, a Sociedade Internacional para Estudo da Trombose, tá? Existem as Sociedades Internacionais de Hematologia, a Sociedade de Angiologia. Então, existem várias entidades no mundo que trabalham justamente com essas pesquisas para daí para frente facilitar a vida de todo mundo. Tanto quem vai acompanhar, fazer tratamento, tem congresso, tem simpósio, tem essas coisas. Então, o que é que a gente tem que entender? É ter alguém para lhe dar uma mão, para lhe dar um suporte, para lhe dar uma orientação, ver como a coisa pode ser feita daí para frente, ver que tipo de tratamento você pode ser submetido, qual a melhor forma de administrar as medicações. Se, doutor, e o fulano toma hormônio e injeção. Tem injeção, tem a cada 15 dias, um mês, 3 meses. Tem injeção que é de pequenininha, tem injeção que é grande, tem comprimido, não é bom, tinha um antigo que dava problema, eu ouvi falar que deu problema. Então, cada situação vai demandar uma análise mais detalhada para fazer o acompanhamento. Fulano tem um risco, não, ele tem uma grande baixa hormonal, precisa fazer uma reposição e um risco aumentado de neoplasia. Aí a gente tem que trabalhar em conjunto com quem vai tratar essa neoplasia. E aí passa a ser o maior foco de observação. Tem um câncer de mama forte, masculino, porque o homem também tem câncer de mama. Está em atividade, você não vai fazer a reposição, porque ele é hormônio dependente. Então, cada situação vai demandar uma criteriosa avaliação, muitas vezes em conjunto, porque uma dorinha só não faz verão, a gente tem que trabalhar em conjunto, tem que discutir caso com o paciente, discutir caso a caso, caso com os familiares, tá? Chamar a equipe, muitas vezes interdisciplinar, tá? E isso é necessário, porque são casos variados e cada situação demanda uma análise, tá bom? Mas fica essa ideia, existe sim a possibilidade de tratamento. Eventualmente, não é frequente, graças a Deus, acontece. São casos especiais que tem que ser analisado cada um e daí para frente condutas serão tomadas as melhores possíveis, caso a caso, e depender também das necessidades e das possibilidades do ambiente onde se mora, do ambiente onde se trabalha, se convive, da questão econômica que tem que ser levada em consideração, das questões de trabalho, emocionais, de todo esse contexto para melhor contemplar uma saída mais adequada para cada caso, certo? Mas fica essa ideia, minha gente, que existem as coisas, sim, existem possibilidades maravilhosas de tratamento, mas que nós devemos trabalhar de olhos abertos, de mente aberta, para que as coisas possam fluir, tá? Literatura existe abundante, tem livros sobre isso, você pode pesquisar na internet e outros sites sobre essas possibilidades. Mas eu lhe digo, converse com um especialista, se você tiver dúvida, vá bater um papo com um especialista, quem estiver perto de você, pergunta aqui para a gente também, tá? Espalhe esse vídeo para outras pessoas gerarem mais discussões e a gente comentar um pouco sobre isso, tá bom? A imagem aí do fogo atrás da minha cabeça não é que está pegando fogo, é porque tem um reflexo aqui da janela, tá certo? Foi o ambiente que eu pude parar aí e fazer essa filmagem agora. Tá certo? Espero que tenha sido de utilidade, espero que possa ser útil para você e para seus amigos e divulga essa história, divulga esse site aqui que a gente está começando, esse YouTube, esse canal aqui que a gente está começando a ter, para que a gente possa realmente bater papo mais vezes e isso aqui gerar mais e mais e mais assunto e mais discussão, tá certo?
Um grande beijo, um grande abraço e até muito breve, se Deus quiser.